Sou Leila Arruda, estou lendo Confissões de Agostinho, livro 3, capítulo 7. Eu não conhecia outra realidade além daquela, tanto que fui persuadido a concordar com enganadores insensatos quando me perguntavam de onde vem o mal. Terá Deus uma forma corpórea, cabelo e unhas? Serão considerados justos aqueles que possuíram muitas esposas de uma só vez, cometeram homicídio e sacrificaram criaturas vivas? Mesmo em minha ignorância, aquilo causava grande perturbação e, embora estivesse me afastando da verdade, parecia estar caminhando em direção a ela, pois eu ainda não sabia que o mal nada mais era além da privação do bem, até que tal coisa deixe de existir. Como poderia eu enxergar quando a vista dos meus olhos não era capaz de ir além dos objetos físicos e a vista da minha mente não enxergava nada além de fantasmas? Não sabia que Deus era espírito, cujos membros não se estendem em comprimento e largura, cujo ser não possui massa, pois toda a massa é menor na parte do que no todo, e se for infinita, será menor em suas partes conforme o espaço na qual estará contida a sua infinidade. Assim, não pode ser completa em toda parte, como espírito, como Deus. Eu era completamente ignorante quanto ao que há em nós para que sejamos como Deus e porque as Escrituras dizem que fomos criados à imagem de Deus. Também não conhecia a verdadeira justiça interior, que não é julgada pelos costumes, mas pela medida da justíssima lei de Deus onipotente, por meio do qual ou muitos espaços e tempos foram adaptados àqueles espaços e tempos, embora o Senhor seja o mesmo sempre e em todo lugar, não uma coisa em um lugar e outra coisa em outro. Por essa justiça interior, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Davi e todos aqueles ordenados por Deus foram considerados justos, sendo vistos como injustos somente por homens tolos, julgando pela lei humana e medindo por seus próprios hábitos insignificantes, os hábitos morais de toda a raça humana. É como se um homem, ao usar uma armadura, não sabendo qual peça vai em qual parte do corpo, colocasse as grevas na cabeça e o capacete na canela e reclamasse que não lhe serve. É como se, em um feriado, quando o comércio é impedido de funcionar à tarde, alguém se irasse por não poder manter a sua loja aberta porque o pôde fazer durante a manhã. Ou ainda, como se visse um empregado de uma casa tomar algo em suas mãos que não lhe é permitido tocar, ou quando algo é permitido fora da casa, mas proibido do lado de dentro, e alguém se irasse porque em uma casa, para aquela família, a mesma coisa é permitida em todo lugar ou para todos. Assim são aqueles que não suportam ouvir que algo era lícito aos homens, justos nos tempos antigos e agora já não é. Ou que Deus, por certos motivos temporais, ordenou a eles algo e a outros ordenou algo diferente, de forma que ambos obedeceram à mesma justiça. Essas pessoas deveriam ver que em um dia, para um homem, em uma casa, coisas diferentes servem para membros diferentes e aquilo que uma vez fora lícito pode tornar-se ilícito depois de um tempo, assim como algo que antes era permitido ou ordenado em um lugar pode vir a ser motivo de punição em outro. Será a justiça variável e mutável? Não, mas os tempos nos quais preside não fluem de maneira uniforme, pois são tempos. Mas os homens cujos dias sobre a terra são poucos não podem, pela própria percepção, harmonizar os fundamentos de tempos antigos e de outras nações, os quais não viveram com aqueles que vivenciaram. Embora no mesmo corpo, no mesmo dia ou na mesma família,
é fácil perceber que o que serve para cada membro, estação, parte, pessoa, pode diferir. A uns abre exceções, a outros submetem. Não tinha conhecimento de tais coisas na época, nem as observei. Passaram por minha vista de todas as direções e mesmo assim não as vi. Compus poemas nos quais eu não era livre para colocar os pés em todo lugar, mas em 1 metro de cada vez. Assim, um pé somente não podia pisar em vários lugares. A arte pela qual compus não partia dos princípios diferentes para casos diferentes, mas compreendia-se em apenas um. Ainda assim, eu não via como aquela justiça, a qual homens bons e justos obedeciam, era capaz de conter em si, de forma tão excelente e sublime, todas as coisas ordenadas por Deus, sem variar em seus aspectos essenciais. Não prescrevia todas as coisas de uma vez em tempos diferentes, mas repartia e ordenava o que cabia para cada um deles. Em minha cegueira, culpei aqueles piedosos pais da fé, não somente por fazerem uso das coisas presentes, ordenadas e inspiradas por Deus, mas também por preverem o que haveria de vir, pois Deus o revelava a eles.